Desde seu lançamento, a Fiat Toro logo se tornou uma das caminhonetes mais vendidas do Brasil, junto com a Fiat Strada. Mas o que fez desta caminhonete monobloco, sem espaço interno, sem uma caçamba tão grande, ser um carro tão desejado no mercado brasileiro? Eu sou o Renato Maia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje é praticamente uma entrega técnica, tem 0 a 100, teste de retomada, tudo que tem direito sobre a Fiat Toro Range 2024. Uma das versões, na minha opinião, mais bonitas da Fiat Toro e uma das mais completas também. E antes da gente começar esse vídeo, pessoal, peço para vocês deixarem o like aqui nesse conteúdo já. Isso é muito importante para o engajamento do Falando de Carro. A audiência caiu porque vocês não andam interagindo, nem com comentário e nem com like. A propósito, já deixa nos comentários aí, por cerca de 212 mil reais que custa essa versão, vocês preferem comprar uma Fiat Toro topo de linha ou investir numa Rampage ou comprar uma caminhonete média usada? Então já deixa nos comentários e deixa o like também para ajudar a gente aqui, porque agora vocês vão conhecer cada detalhe da Toro Range 2024. Então, como eu falei para vocês, a Toro é uma picape monobloco, ou seja, ela não é chassi sobre carroceria como acontece nas caminhonetes médias, como Chevrolet S10, como Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L-Triton, Frontier e por aí vai. Ela é uma caminhonete baseada na plataforma Small Wide, a mesma que faz Jeep Renegade, Commander, Rampage e por aí vai nos modelos fabricados pela Stellantis lá em Goiânia, no Pernambuco. Por isso ela tem um conceito meio de carro com caçamba, muito bonito por sinal também. Essa caminhonete é muito bem resolvida no seu design desde seu lançamento, chama atenção por onde passa e é uma caminhonete muito legal. A questão é que são mais de 10 anos de projeto sem uma segunda geração. Bom, segunda mais ou menos, né? Porque existe a Rampage aí no caso, mas não vamos entrar nesse mérito agora. A questão é que, como Fiat Toro, ela só recebeu alguns tapas visuais que a gente vai contar ao longo do vídeo. Mas, de fato, na minha opinião, é uma das caminhonetes mais bonitas à venda no mercado brasileiro. Não sei vocês, já deixem nos comentários, mas que essa picape é bonita, isso ela é. Então, nesse facelift apresentado mais ou menos entre 2022 e 2023, ela recebeu essa nova grade nas versões topo de linha, como acontece na Range e também na Ultra. Entretanto, na linha 2024, todas ganharam essa bocona aqui, mas em plástico rígido. Só na Range você tem esse detalhe cromado que eu acho muito mais bonito comparado à versão Ultra. Na parte superior nós temos esse detalhezinho aqui meio bronze, como acontece na Fiat Strada, que ditou essa tendência nas caminhonetes da Fiat. Temos o logo da marca bem grandão aqui para você não perder que é realmente um Fiat e não uma Rampage, hein? Preste atenção aqui, está escrito Fiat. Aqui nós temos o conjunto óptico 100% em LED, ó, com luz de seta na mesma peça, e aqui nós temos o DRL. Porém, o farol baixo e alto fica na parte inferior aqui centralizada por LEDs por espelho, com esse detalhezinho aqui cromado. Lembrando que essa unidade tem farol alto automático e na luz inferior aqui de neblina nós temos o Corning Lights, que é quando a gente vira para um lado ou para o outro em baixas velocidades, as luzes acendem para você ter uma melhor visibilidade em curvas. Mais um detalhe cromado aqui, então como vocês repararam, a versão Range ou rancheira agrega todo o conteúdo cromado para dar esse visual mais luxuoso e high country, né, para essa versão aqui. Então você tem esse conceito bem interessante. Temos um bom ângulo de ataque, já que se trata de uma caminhonete, e isso foi melhorando muito com o passar dos anos na Fiat Toro, porque antes era bem reto, raspava muito, agora é um detalhe melhor. Temos sensor de estacionamento dianteiro e lá em cima a câmera do sensor de faixa. Realmente uma caminhonete que chama atenção, acho muito bonita essa frente da Fiat Toro. Esse facelift acho que ficou muito legal com o visual cromado, porque na versão Ultra, que tem detalhe cinza, e nas versões mais básicas, que é preto, não sei, parece que falta o acabamento cromado. Então, para mim, a Range é a versão mais bonita da Fiat Toro atualmente. Mecanicamente, a Toro Range vem com um excelente motor 2.0 turbo diesel multi-air, que está com os dias contados, mas rende 170 cavalos de potência com 35,7 kg de torque máximo. O câmbio é automático de 9 velocidades com tração integral e 0 a 100 em 10 segundos. Lembrando que nós fizemos o nosso teste de 0 a 100 e vocês vão ver ao longo do vídeo aí. A questão é que é um motor muito econômico, é um motor parrudo, não vejo ninguém fazer reclamações com relação a esse motor 2.0 turbo diesel, porém ele está saindo de linha no mercado europeu. Então, consequentemente, ele também deve sair de linha aqui no Brasil. A questão é que a gente está ouvindo alguns boatos que a Fiat vai transformar o motor 2.2 da Ducato
em motores de caminhonete, que deve estrear na Fiat Titano e aí depois deve aparecer na Rampage e também na Fiat Toro, ou deve seguir a Fiat Toro apenas 1.3 turbo, sendo 4x2 ou 4x4, como já acontece no Jeep Renegade. Com relação ao seu porte, estamos falando de uma caminhonete de 4,94 m de comprimento, com 2,99 m de entrecho, dando até que um bom espaço interno entre aspas e um pouco de caçamba. A gente já vai contar esses detalhes. Mas a questão é que na Fiat Toro nós temos linhas bem mais harmônicas comparadas à Rampage, na minha opinião. Por quê? A Rampage ela deriva deste carro aqui, então ela é um pouco mais larga e você tem aquele detalhe do paralama que afunila, sabe? Ele tem um conceito muito estranho. Aqui na Fiat Toro você percebe o carro muito mais liso nesse sentido, então traz uma harmonia maior e um design mais bem resolvido. Por isso que eu gosto mais do design da Fiat Toro comparado um pouco da Rampage. Se a Rampage fosse um pouquinho mais alta, seria mais interessante nesse ponto. Mas contando sobre a estética em si da Toro Ranch. Nós temos esse detalhe na caixa de roda aqui, passa pela parte inferior com 2 detalhes cromados e segue na caixa de roda traseira. Tem esse estribo lateral que não serve para nada, além de sujar as suas calças quando você entra ou sai da caminhonete depois de um dia de chuva, como aconteceu aqui. Então, é um visual interessante, dá uma aparência de mais completa, mas no uso real não é prático. Você tem que abrir muito mais as pernas para sair do carro, enfim, é meio desconfortável, não faz muito sentido isso daqui no fim das contas. Ele vem com essas belas rodas de liga leve agora raiadas aqui, com esse cinza diamantado na linha 2024, pneus Scorpion com conjunto 225, perfil 60 e aro 18. E na minha opinião, um conjunto de suspensão muito bem adequado para o nosso mercado, e isso acho que é um ponto forte da Fiat, sempre ajustar muito bem o conjunto de suspensão para o mercado brasileiro. Então absorve bem os buracos, eu contei para vocês isso durante o nosso teste de condução com o carro, mas realmente o conjunto de suspensão me agrada bastante. Tem esses para-barros aqui que faz parte do pacote Ranch, retrovisor pintado aqui em cromado com repetidor de seta, que ele segue pela parte inferior aqui das portas, dando esse visual mais completo para ela. Também temos o sistema keyless, colocando a mão na maçaneta nós temos o trancamento da caminhonete com rebatimento automático do retrovisor, sempre demora um pouquinho, mas funciona. E aí quando a gente coloca a mão na maçaneta aqui, a gente destranca a caminhonete e o espelho abre de novo. Temos uma luzinha aqui e a nomenclatura Ranch 4x4 Turbo Diesel ali posicionado. Na versão topo de linha ele conta com esse rack na parte superior, que para mim dá um visual mais completo para a caminhonete, porém não tem teto solar, que é uma lenda nos modelos da Fiat Toro, né? A gente sabe que toda vez que lança uma geração nova da Fiat Toro, lança o teto solar junto, isso não dura nem um mês e desaparece, e as pessoas nem se dão conta que existiu teto solar para a Fiat Toro. Temos o Santo Antônio disponível nessa versão, tudo que vocês estão vendo faz parte de um pacote fechado, é item de série da Fiat Toro, né, na versão Ranch. Esse detalhezinho aqui do Santo Antônio com a nomenclatura do modelo, backlight na parte superior e notem como ela é alta, né? A questão é que, como a caçamba é um pouquinho mais curta, eles deram profundidade e mais litragem na caçamba. Outra coisa, a gente vai contar na parte traseira do carro, mas a gente tem um visual mais bem resolvido. A questão é que ela é meio inclinada, né? Se vocês olharem, eu vou ficar até um pouquinho mais distante, ó. Se vocês olharem, ela é um pouquinho inclinada, a frente é mais baixa do que a traseira, para dar esse tom, né, esse ar de picape imponente, de picape grande, né? Então você percebe que ela é muito mais alta atrás do que na frente, até porque como ela carrega 1 tonelada de carga, ela senta um pouquinho, ficando um pouco mais reta, vamos dizer assim. E aqui na parte traseira nós temos apenas o freio a tambor e não é freio a disco nas 4 rodas, como algumas caminhonetes médias do nosso mercado. Já aqui na traseira da Fiat Toro, o facelift não agregou nada aqui atrás. Então nós temos só as lanternas com assinatura em LED e o pisca aqui amarelinho, tá? Tudo certinho aqui. E a luz de ré fica na parte inferior. Temos sensor estacionamento traseiro aqui, o escape não é aparente nas Fiat Toro, nunca teve. E aqui em cima nós temos esse detalhezinho cromado para compor todo o visual Ranch. Temos inclusive a nomenclatura da versão 4x4 diesel e o nome Toro posicionado ali. A câmera fica posicionada nessa região e a abertura das portas segue dessa maneira um pouco diferente do convencional, né? Todos os outros caminhonetes é meio basculante e a Fiat teve essa solução aqui na Toro. A gente explica o porquê desse conceito e há uma razão meio óbvia para isso. Por aqui a gente abre, ao contrário da outra, que nós temos aqui uma capota rígida na parte traseira, aqui segue uma capota marítima tradicional, né, feita em lona mesmo. E na versão Ultra você tem uma espécie de maleiro lá dentro, e aqui não. Por quê? A gente sabe, e a Fiat sabe também, que infiltra muita água e sujeira
dentro da caçamba da Fiat Toro. Então, no caso da Ultra, que tem um apelo mais urbano, mais nesse sentido, eles colocaram um saco que é uma espécie de maleiro. Mas na Range você não tem isso na realidade, porque o foco aqui é até você levar mais coisa, então por isso que tem a capota marítima dessa forma. A questão é que, por que a abertura é dessa forma? Pensando que a maioria dos clientes vai usar num uso mais urbano, você dessa forma consegue chegar na parte final da caçamba com mais facilidade. Se fosse um basculante simples, que é um pouco mais prático em algumas situações, fica inviável de você chegar no fundo da caminhonete. Então dessa forma, no estilo meio de porta mesmo, fica mais prático e mais cômodo. A questão é que você sempre tem que prestar atenção se está realmente fechado ou não. E essa porta, desde o lançamento, eu acho com uma aparência muito frágil e leve. Sabe, parece que você tem que bater e parece que ao mesmo tempo você vai estragar o carro fazendo isso. A questão é que ela leva 1 tonelada de carga, porque é um item obrigatório das versões a diesel. E na parte traseira, apesar de tudo, não teve nenhuma mudança significativa. Quem sabe numa nova geração dessa caminhonete, que deve aparecer aí mais ou menos daqui uns 2 a 3 anos ainda. Então, já contando um pouco do espaço interno aqui da Toro para vocês, pela porta vocês já percebem que a caminhonete é bem apertada aqui atrás e ela é bem na conta. Esse banco traseiro aqui ele é bem reto, para dar uma sensação aqui de um pouco mais de espaço, porque o banco é curtinho também e você não consegue nem cruzar as pernas. Eu tenho 1,75 m, esse banco já está ajustado para a minha altura e esse banco é mais elevado justamente para você ter uma sensação de joelho um pouco maior. Aqui na altura de cabeça, eu não vou falar para vocês que é na conta, mas está quase no limite. Uma pessoa de 1,80 m aqui já vai ficar um pouquinho mais apertada. Temos as alças PQP aqui com um amortecedor, temos o forro do teto escurecido bem acolchoado e essa unidade conta com 6 airbags de série. Na parte traseira você não tem nenhum acabamento em material macio. Estamos falando do carro mais caro da Fiat e você não tem nenhum detalhezinho macio aqui, sabe? Então, por mais que seja uma caminhonete, a gente sabe que hoje o cliente que compra uma caminhonete quer um carro mais bem acabado. Prova é que a nova Ranger é um carro mais bem estruturado, a gente sabe que a nova S10 deve ganhar um acabamento melhor, a própria Rampage é um carro mais refinado, então assim, cabe a Fiat investir um pouquinho mais no acabamento da Toro, na minha opinião. Maçaneta aqui é prateadinha, você tem vidros elétricos automáticos em todas as portas e a moldura do alto-falante aqui também é um detalhe meio cinza fosco. Porém, eu acho que falta um detalhezinho mais bem acabado. Ela é marrom por dentro, chama atenção esse estilo. Temos uma tomada USB e uma 12 volts aqui, mas não temos saídas de ar na parte traseira também. Então são alguns detalhezinhos aí que a gente viu melhorias na Rampage, mas não temos aqui na Fiat Toro. Já aqui na parte dianteira da Toro Range 2024, o acabamento é melhor. Então aqui nessa região do braço aqui do cotovelo é em couro marrom, com o detalhe da costura um pouquinho mais clara também. Vidros elétricos automáticos em todas as portas, rebatimento do retrovisor que também tem ajuste elétrico e a maçanetinha aqui posicionada. O banco nessa unidade aqui conta com ajuste elétrico, né? Então você tem ajuste aqui, inclusive de lombar, e a posição dirigida da caminhonete, para mim, é muito boa. Tem ajuste de altura e profundidade do volante, a posição é alta, já característica de uma picape mesmo, e a sensação é que você esteja sentado mais alto para você ter um ar de imponência ainda maior. Essa é a estratégia do estilo de condução da Fiat Toro, mas isso agrada bastante e confesso que não fica incomodado, sabe? Alguns carros você tem essa impressão de sentar mais alto e incomoda, no caso aqui da Toro, isso não é o problema. Então, se acomoda bem, o carro é muito gostoso, bastante silencioso, mas agora eu quero contar para vocês tudo que tem a bordo da versão Range topo de linha desta Fiat Toro aqui. Então aqui no interior da Fiat Toro, essa é a chave bem completinha, né? Trancamento aqui, a partida remota, destrancamento da caçamba. Então a chave bonitinha, bem ajeitada, a gente pode colocar aqui e a partida é por botão. Temos a apresentação Range que mostra ali no painel também, ó, então bem diferente. Aqui a apresentação da Fiat. E o volante, revestido em couro, praticamente redondo, aqui levemente achatado, com esses detalhes escurecidos aqui em brilhante, aqui no centro também. E a buzina, o volante em si é o mesmo do Argo. Porém, na Toro você tem esse conceito aqui, ó, que parece um couro, tá vendo? Enquanto no Argo ele é meio xadrez, aqui você tem essa textura que parece couro de verdade, né? Combina até um pouco com o banco. O banco é bem bonito também, é fresado aqui. Temos essa nomenclatura Range, né? O banco é bastante bonito. Apoio de braço também aqui com esse detalhezinho. E a abertura, 2 porta-copos. Aqui nós temos mais um porta-objetos. Freio de mão normal. Manopla do câmbio automático de 9 velocidades com trocas na alavanca ou pelos pedal shifts. Aqui nós temos um carregador sem fio, 2 tomadas USB, sendo uma normal e uma tipo C, e ali a ventilação para ajudar a refrigerar o telefone enquanto carrega sem fio. Confesso que isso aqui não faz muita diferença, tá? O do Renegade, por exemplo, é muito mais eficiente e o do Pulse também
comparado a esse daqui da Toro, tá? Eu não acho muito prático esse. Aqui nós temos alguns comandos rápidos, né? 4x4, 4x4 reduzida, assistente de descida, controle de tração e estabilidade, assistente de faixa e sensor dianteiro e traseiro, além do pisca-alerta. Aqui mais em cima, comandos do ar-condicionado digital de 2 zonas, aqui recirculador, volume, força do ar e aqui um dial, né? Quem lembra do dial? Isso aqui é um dial para você trocar de estação. Eu acho muito prático essas coisas aqui que a Fiat ainda deixou na Toro. A central multimídia ela é toda vertical aqui com espelhamento sem fio, além de GPS nativo, então isso é muito importante também, né? A gente pensando em picape, a pessoa às vezes vai para uma área onde não tem sinal de celular e o GPS nativo ajuda bastante com comandos por voz também. Então aqui você consegue customizar da maneira que acha melhor. Aqui a parte de áudio, então você coloca o seu telefone aí ou ouve o rádio mesmo. E aqui o comando do ar-condicionado. Então, temperatura, recirculador, aqui o que você quer, força da ventilação, GPS nativo também que possui nesse carro. Ele demora para carregar, mas ele funciona muito bem depois que ele está totalmente carregado. Aqui dispositivos e aqui as configurações do carro, que você consegue fazer o que você quiser com relação a trancamento, alarme, trava das portas e por aí vai, né? Você consegue mexer em bastante coisa aqui nesta central multimídia vertical, que no começo ela travava bastante, era bem ruim, caiu o CarPlay, depois eles atualizaram e melhoraram isso, tá? Confesso que assim, a gente usando, que nem quando a gente está usando o CarPlay ou mapas, né, em si, você tem uma área vertical muito grande e o cursor fica aqui embaixo, então você tem que olhar muito para baixo para mexer na tela. Então assim, na minha opinião, pelo incrível que pareça, a central horizontal ela parece mais funcional quando você está dirigindo, sabe? Assim é mais bonito, dá um toque meio Tesla, mas ela horizontal eu acho até mais interessante do que toda a vertical. Na RAM, por exemplo, que é maior ainda, eu acho que fica até confuso algumas informações. Então horizontal, no uso prático, é um pouquinho melhor, né, no que eu acho, né, que deveria ser. Aqui as saídas de ar são em detalhe brilhante também escurecido, aqui o detalhezinho, e a versão Range tem esse apelo mais amadeirado aqui com a nomenclatura da versão ali, tá vendo? Então aqui nós temos isso, porta-luvas com amortecedor aqui posicionado, o console é todo em plástico rígido, duro mesmo, tá? Não tem nenhum acabamento macio no carro, com exceção das portas, tá? Então eu acho que deveria e deve melhorar o acabamento da Toro nas próximas versões, tá? Aqui ganhar um detalhezinho macio ou aqui em cima que seja, porque as novas picapes estão cada vez mais refinadas e eu acho que a Toro merece um acabamento melhor, até pela picape que é. O retrovisor aqui é crepuscular, iluminação em LED amarelo, o para-sol tem espelho aqui com iluminação, tanto para o passageiro quanto aqui para o motorista também possui, tá? Então os detalhezinhos aí para vocês. O volante tem ajuste de altura e profundidade, comandos do painel de instrumentos que eu já vou mostrar, atendimento de chamada, comando de limitador de velocidade e piloto automático, mas não tem ACC, esse tipo de coisa. Pedal shift fixo aqui, sensor de chuva e também temos acendimento automático dos faróis que fica posicionado ali. Já esse cluster eu acho bem completo, tá? Então aqui nós temos algumas informações aí com relação ao painel em si, você customiza ali, né, alguns temas. Aqui você tem outras informações com relação ao consumo, ó, desses 692 km rodados que está com esse carro, média de 9,6 km por litro. Eu acho um consumo aí bem interessante para essa picape. Então aí você customiza o que você acha melhor com relação à tela, né? Você pode mudar aqui informação de consumo, informação de termômetro. Essas coisas são todas customizáveis na Fiat Toro. Eu acho muito legal esse painel de instrumentos da Fiat em si, tá? Porém, os comandos aqui, ó, com relação a tanque e temperatura são fixos, só que você tem a área customizável desse painel de instrumentos que eu acho bem legal. Por aqui temos só um porta-nada, tá? Para você colocar alguma coisa, saída de ar com esse detalhe cinzinha, né? Ele não tem apelo cromado aqui dentro, porque daria muito reflexo, né? Então, para pensar, enquanto lá fora você tem um apelo cromado muito grande no carro, como retrovisor, grade frontal, para-choque, estribo, maçaneta, aqui dentro, ó, nada de cromado, tá vendo? Tudo aqui é escurecido, né? Nada para dar esse ar mais completo aqui dentro, ó, tá vendo? Tudo é realmente escurecido, brilhante, nada de cromado, ao contrário da parte externa dessa picape. A única coisa que ela não tem, que deveria ganhar na minha opinião, é um sensor de ponto cego, né? Ela não possui. Tem assistente de faixa, que atua muito bem, tem frenagem autônoma, que fica posicionado aqui, né, a câmera, mas não tem um sensor de ponto cego. Acho que tá na hora da Fiat Toro ganhar esse tipo de equipamento, né? Eu acho que realmente faz falta hoje em dia. Aqui os comandos dos vidros elétricos, trava das portas e rebatimento elétrico do retrovisor, ó, tá vendo? Então a gente aperta aqui para rebater
o retrovisor do carro em si. Essa alcinha é padrão das caminhonetes, até hoje a Fiat deixou aí na Toro, inclusive a Rampage usa exatamente a mesma peça, né? Então são os detalhezinhos aqui, um detalhe de SOS e aqui assistente, então são as funções disponíveis para esta Fiat Toro aqui 2024, né? A versão Range topo de linha. Agora a gente vai dar uma volta com essa caminhonete e eu vou contar para vocês aí a experiência de condução dessa picape. Vamos para o 0 a 100 aqui com a Fiat Toro Range 2024, pessoal. 2, 1, saímos, hein? Então vamos ver aí qual que vai ser o 0 a 100 dessa picape. E olha, mostra a disposição, hein? Primeira parcial em 4.8 e agora vai chegar aos 100 km por hora em 90, 97 e agora 12.8 segundos de 0 a 100, pessoal. Vamos então à frenagem aqui de 60 a 0 com a Fiat Toro Range, pessoal, linha 2024. Então vamos lá, 3, 2, 1. E olha, acho muito interessante da Toro porque é uma caminhonete que para bem, mas dessa vez parou em 15 metros. Geralmente a Toro para muito bem e tivemos hoje uma frenagem de 15 metros aqui com essa picape. Vamos fazer uma de 100 a 0 aí para ver como que ela vai se comportar. Já estamos aqui perto dos 100 km por hora com ela. 3, 2, 1. E paramos aqui em menos de 3 segundos com 41 metros de frenagem. Bem na conta aí a frenagem da Fiat Toro, pessoal. Agora vamos para a retomada de 60 até 120 com ela. Vamos então para a nossa retomada aqui com a Toro Range, pessoal. 3, 2, 1. Dei pé. Vamos esperar ela embalar então. Já está chegando aos 70 ali, 80, né? Vamos ver de 60 a 100 aí qual que vai ser o número dessa caminhonete. Já chegou em 15.2 e de 80 a 120, vamos ver agora em 10.3 segundos de 0 a 100. Então tá aqui, pessoal, de 60 a 100 em 7.6 e 80 a 120 em 10.3 segundos. Bom, pessoal, e fazendo uso aqui da Fiat Toro na cidade, quero contar para vocês aí as minhas impressões ao dirigir com ela. O porte dessa picape é muito interessante nos grandes centros, como São Paulo, por exemplo. Por quê? Você tem uma picape funcional, né? Ela carrega 1 tonelada de carga aqui porque é diesel, mas você tem um porte e um tamanho das antigas médias, que eram S10, que era a Ranger antiga também. E isso traz uma usabilidade urbana muito boa com ela. A questão é que o ângulo de giro é péssimo, ela é ruim de manobra, vamos dizer assim, porque você tem que virar muito o volante para encaixar ela numa vaga. Mas a direção é super leve no dia a dia, tem sensores dianteiro e traseiro, tudo isso ajuda. Mas a questão de manobrar é um pouquinho ruim, porque você tem que virar demais o volante, porque o ângulo de giro dela, o raio de giro, é pequeno, né? E isso acaba prejudicando um pouco também. Mas para quem busca uma caminhonete econômica para uso urbano, de fato, tanto a Fiat Toro Ultra aqui, ou Range, né, diesel, quanto a Maverick híbrida, são boas picapes para uso urbano, para consumo. Logicamente que a Maverick híbrida é muito mais econômica, faz aí sem força 14 km por litro na cidade. Aqui você tem um consumo mais ou menos dos seus 10 a 11 km por litro com diesel, né? Lembrando que o diesel está mais caro do que a gasolina ultimamente, então você tem que fazer as contas aí para você saber o que vale mais a pena para você. A questão é que, comparado à Maverick Hybrid, aqui você tem um carro de tração 4x4, enquanto lá é 4x2 dianteiro. Então tem esse porém que a gente tem que ressaltar aqui para vocês também. Mas a Fiat Toro é um dos melhores produtos Fiat, se não o melhor produto Fiat, porque ele é feito numa base europeia, né, feito lá em Goiânia, no Pernambuco, e isso faz com que você tenha um produto bem melhor comparado aos demais modelos Fiat fabricados no Brasil, né, porque todos os outros são de Betim e esse daqui é feito lá em Goiânia com um acabamento e com um padrão de construção bem melhor. Tanto é que a gente percebe um melhor isolamento acústico, a gente percebe uma melhor construção em alguns detalhezinhos, e isso é notável nessa Fiat Toro aqui comparado aos demais produtos vendidos pela marca, né? Isso realmente tem que deixar claro aqui. Com relação à sua performance e estabilidade, vocês viram aí nos nossos testes de instrumentos. Com relação à performance e estabilidade, vocês viram no nosso teste instrumentado que ela está ali na média para uma caminhonete diesel, deixando claro isso. Ela não é uma caminhonete de velocidade,
né? Ela é uma caminhonete para você fazer um uso racional com ela. Por isso a retomada é um pouco mais lento, 0 a 100 é lento, mas ela cumpre muito bem o papel de ser uma boa caminhonete diesel durável. Tanto é que ninguém tem reclamações desse motor a diesel, né? Eu não ouço reclamações desse diesel em nenhum lugar, então prova que a Fiat acertou no seu conjunto mecânico e o cliente que compra a caminhonete entende muito bem isso, né? Você não vê ninguém reclamar de falta de potência ou de estabilidade com ela, essas coisas. É uma caminhonete muito bem trabalhada, ela tem um chão interessante. Logicamente que, como todo carro da Fiat, você começa a fazer a curva mais rápido, canta muito pneu, mas se você trabalhar direitinho com ela ali, né, você tem realmente um carro muito mais interessante para você dirigir. O foco da Fiat Toro é ser uma boa picape de estrada compacta, né? Como eu falei para vocês, a parte interna é um pouco apertada ali atrás, né? A gente falou isso durante o teste em si do carro, mas realmente a gente percebe isso. Agora, o que vai acontecer com o futuro da Fiat Toro no Brasil? O que a gente ouve falar é que esse motor a diesel aqui é um dos últimos anos à venda, porque ele deve sair de linha para a entrada aí do 1.3 com tração integral. Esse motor a diesel deve deixar de ser fabricado aqui por conta de normas de emissões e algumas outras coisas, e aí nós teremos outras caminhonetes a diesel à venda por aqui. Falam do 2.2 da Ducato, que pode chegar ao nosso mercado, mas aí seria na Titano, na própria Rampage, né? Então a gente tem ali um futuro meio incerto com relação à Fiat Toro, porque agora vai chegar a Titano, e aí a Fiat precisa dar uma atenção maior para aquela caminhonete, fazer números de vendas com ela. Então o foco vai ser o quê? Deixar essa caminhonete aqui para um uso mais neutro, só com 1.3, e dar foco na Titano. Então assim, com o quesito mecânico, a Titano deve ter aí um motor muito mais avançado comparado aqui à Fiat Toro, né? Deixando isso aí mais claro para vocês também, né, com relação ao futuro da caminhonete. Mas no geral eu gosto muito da Fiat Toro, muito mesmo. Prova é que é uma das caminhonetes mais vendidas do nosso mercado, né? Ela agradou o público, ela tem um design bonito, um design ainda atual na minha opinião, um espaço interno interessante para quem vai dirigir ela, um bom acabamento também. A Fiat Toro ela conquistou o mercado logo de cara, né? O cliente gostou muito da Toro quando ela já foi lançada. E a gente percebe que a caminhonete, mesmo aí com leves facelifts, leves atualizações, ainda continua atraindo os olhares do público. Muita gente ainda prefere a Fiat Toro do que a Rampage. Eu não sei você que está assistindo esse vídeo, mas eu já ouvi falar muito que o público da Fiat Toro ainda prefere o design da Fiat do que, de fato, a nova Rampage, né? Quero até saber de vocês aí o que vocês acham com relação a isso. Contando sobre a suspensão dessa caminhonete, que para mim é um dos pontos-chave aqui da Fiat Toro. É justamente ela ter uma suspensão muito bem calibrada, absorve bem os buracos, não faz barulho de suspensão, é uma caminhonete tanto para uso urbano quanto para uso fora de estrada. Então assim, é ímpar. E é um fato que a Fiat sempre ajustou muito bem a suspensão dos seus modelos. E a Toro entrega isso também, uma caminhonete com um bom conjunto de suspensão que absorve muito. Tá vendo? A gente passa aqui, ó, nesse fresadinho, né, nessas lombadinhas sonoras e ó, você não tem muita vibração aqui dentro, tá vendo? Ó? Como o conjunto é muito bem acertado. Gosto bastante mesmo da Fiat Toro, sabe, nesses pontos. Os quesitos negativos é a parte do consumo, que hoje, perto de uma Maverick híbrida, fica devendo, né? Hoje o diesel é mais caro, isso acaba prejudicando também. O espaço interno poderia ser um pouco melhor, na minha opinião, mas você não consegue alongar muito essa caminhonete no entre-eixo dela, porque ela já usa a plataforma Small Wide, que nasceu no Renegade, então é muito difícil você esticar mais do que ela é hoje. Isso vai ter que ficar por uma nova geração da picape, quem sabe aí daqui a alguns anos uma nova geração da Fiat Toro apareça, aí sim essas coisas melhorem, mas de fato eu acho que a receita da Fiat aqui foi certa e vende muito bem, né? É só a gente ver os números de vendas da caminhonete e prova é que a Fiat estava certíssima com relação aí à Fiat Toro, pessoal. Então tá aí para vocês um pouco das minhas impressões aqui ao dirigir. Vocês viram nossos testes instrumentados, como ela se comporta bem, mas não tem ali uma performance interessante, né? Então quero agradecer demais a audiência de vocês. Peço para se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, isso é muito importante pro engajamento do Falando de Carro, tá, pessoal? Isso é muito importante mesmo. Então se inscreva, deixa o like
e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.